Muito bom dia, família. Muito bom dia, muito bom dia. Vamos entrando aí, vamos chegando. Bora lá para mais um devocional. Para a honra e para a glória de Deus. Vamos chegando. Para você que pode, já vai separando aí sua Bíblia, pegando seu café, sua água, seu chá, para poder estar acompanhando aí com a gente essa leitura, para a gente poder passar esse tempo juntos aí. E lembrando aí que toda segunda e quarta-feira, nosso devocional, às 7 horas da manhã aqui no canal. Vocês perceberam aí que esses dias teve algumas falhas, né? E eu peço perdão aos irmãos, foi erro meu. E às vezes numa correria aqui a gente acabou esquecendo, acabou não se programando direito. Então peço perdão aos irmãos por essa falha aí, mas em nome de Jesus não vai mais falhar nenhum dia. Amém? Peço desculpa aí pela correria aqui em casa, mas não é desculpa, né, para falhar. Então peço perdão aos irmãos. Então toda segunda e quarta-feira devocional aqui às 7 horas da manhã. E para você que pode, assim como a gente sempre pede, aqui embaixo aqui do vídeo tem uma mãozinha assim, ó. Dá um joinha aí que isso nos ajuda bastante, família, por favor, né? Isso ajuda bastante o canal da igreja a crescer, né? O YouTube vê que isso é relevante, então comenta aí também, né? Como vocês podem ver, esse vídeo aqui, ele não é ao vivo, ele é gravado, então eu não vou conseguir interagir aí com quem estiver falando, mas escreve aí, dá um bom dia, paz do Senhor, só pra gente saber quem é que tá presente aí, tá bom? Então comentar, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante o canal da igreja, tá bom? Então você que pode, dá um joinha aí que nos ajuda, tá bom? Família, hoje a palavra que Deus colocou no meu coração tá no livro de Jeremias. Então, você que pode, vamos pegar a Bíblia, bora começar o nosso devocional? Vamos orar antes, meus irmãos. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço pelo privilégio de estarmos aqui mais um dia, mais uma manhã, mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E nós estamos aqui, Deus, porque nós queremos te conhecer mais, nós queremos ouvir a sua voz. Então eu te peço, Espírito de Deus, que o Senhor derrame revelação hoje em cada coração. Abra os nossos olhos, o nosso ouvido, o nosso coração, o nosso entendimento, para nós ouvirmos essa palavra e nós colocarmos em prática a tua palavra, que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Então, por favor, Espírito Santo, só usa a minha boca para falar aquilo que o Senhor quer e não aquilo que eu quero, somente aquilo que o Senhor preparou. E é isso que eu te peço e eu te agradeço no teu santo e poderoso nome. Amém. Amém, família? Então hoje nós vamos ler Jeremias capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Como vocês podem perceber, hoje eu estou filmando a minha cara. Não gosto, né? Não gosto muito. Eu sempre gosto de filmar a Bíblia, né? Então hoje vocês não vão conseguir estar acompanhando aí comigo, né? Porque o celular sempre fica na Bíblia. Então, você que pode, pega a sua Bíblia aí pra gente poder estar lendo junto, para não ter o risco aí de eu estar falando e vocês não conseguirem ir acompanhando, tá bom? Então, pega a sua Bíblia aí, bora lá. Jeremias, nós vamos ler no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Jeremias, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 11. E a palavra do Senhor diz assim. Capítulo 7. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas
se vocês realmente corrigem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. E o título daqui é A Inutilidade da Falsa Religião. Então, antes disso tudo acontecer aqui, família, teve um rei chamado Josias, né? E ele fez o que agradava a Deus. No seu reinado, ele restaurou o templo e ele tirou os falsos deuses da terra. Só que Josias, ele vacilou quando não obedeceu às advertências de Deus. Ele acabou se metendo numa guerra entre Egito, a Síria e a Babilônia. E nessa guerra, Josias ele foi ferido e quando ele estava chegando em Jerusalém, ele morre. Aí Jeoacás, que era filho de Josias, assume o reino, só que ele só fica 3 meses. Então, como Josias ele tinha entrado numa batalha, né, que não era para ele entrar, Judá vira refém do Egito. E assim, o rei do Egito tira Jeoacás e coloca Eliaquim, que logo depois o rei do Egito troca o seu nome para Jeoaquim. E durante o seu reinado, Jeoaquim fez o contrário de Josias. Ele levou o povo novamente à idolatria. Os judeus, eles não abandonaram o templo do Senhor, mas eles fizeram do templo um lugar de idolatria. E Deus virou apenas mais um entre os muitos deuses que eles adoravam. Então, quem olhava para eles até parecia que eles estavam honrando a Deus. Mas o coração deles pertencia a outros deuses e deusas das nações pagãs que ficavam em volta de Judá. Então, honravam a Deus com os seus lábios, mas o seu coração servia aos ídolos. O pior de tudo é que eles sabiam que a idolatria era pecado, só que eles achavam que nada ia acontecer com eles. Por quê? Porque eles moravam na cidade onde ficava o templo de Deus. Porque eles eram os descendentes de Abraão, os filhos da aliança. Porque eles eram o povo escolhido de Deus. Então, para eles, por causa, né, de todas essas coisas, eles achavam que nada de mal poderia acontecer com eles. Só que nós sabemos, família, que não é bem assim que funciona. E é por esse motivo que Jeremias ele está na porta do templo, proclamando essa mensagem que nós acabamos de ler. E nós podemos ver que esse alerta que Deus dá já nos mostra que essa palavra não foi para todas as pessoas, mas foi justamente para essas pessoas que tinham esse tipo de pensamento. Conforme as pessoas entravam no templo em Jerusalém, Jeremias ele já chegava confrontando eles. O templo era o lugar onde o próprio Deus tinha ordenado Israel a ir adorá-lo. Só que eles não estavam indo de coração por amar a Deus e porque eram totalmente dependentes somente de Deus. Mas eles estavam indo apenas por uma mera frequência. Só estavam batendo o cartão, cumprindo com um cronograma, mas que no fundo desprezavam a Deus. Eles usavam a religião, o templo, né, como se só de estar lá presente, oferecendo sacrifício, já era o suficiente para dar tudo certo e não ter problemas. Mas no versículo 4 mostra que eles repetiam 3 vezes o templo é do Senhor. Eles repetiam isso porque para eles era como se fosse uma fórmula, né? Como se fosse um amuleto mágico que os protegia, independentemente do estilo de vida que eles estavam levando.
E os versículos 5 e 6 mostram que o estilo de vida que eles estavam levando não agradava nada a Deus. Muitas pessoas só estavam de passagem em Jerusalém, né, como estrangeiros, os órfãos, as viúvas e tudo mais. E eles sempre estavam sujeitos a serem abusados, serem maltratados, porque não tinha ninguém que os defendesse. Fora a idolatria, né, como nós já falamos, que era outra coisa que desagradava a Deus. Então eles estavam fazendo tudo de errado. Eles estavam violando a aliança de Deus, né, os seus mandamentos. E mesmo assim, só por estarem indo ao templo oferecendo sacrifício, esperavam que o Senhor os abençoasse. E por que, família? Né? Porque eles estavam cumprindo com o combinado, seguindo um rito religioso, batendo cartão na igreja, estavam dentro do templo. Eles eram os filhos da promessa e para eles isso já bastava. Então Jeremias está chamando o povo ao arrependimento, mostrando para eles que vai dar problemas se eles continuarem seguindo por esse caminho, mas que ainda dava tempo para voltar atrás. Deuteronômio 16:16 mostra que os homens judeus eles iam 3 vezes por ano ao templo, né, que ficava lá em Jerusalém para comemorar as festas. Então é bem provável que Jeremias foi usado nessa época. Então o templo estava lotado, estava cheio, mas não tinham muitos adoradores verdadeiros. Por eles acreditarem, né, nas mentiras dos falsos profetas, as pessoas achavam que poderiam viver em pecado e ainda assim ir ao templo e adorar a um Deus que é santo. Mas com base só no versículo 6 e no versículo 9 já dá para ver que eles quebraram pelo menos 5 mandamentos. Mas mesmo assim, os falsos profetas falavam que a presença de Deus no templo de Jerusalém garantia à nação a proteção, as bênçãos de Deus contra qualquer inimigo. Então, a gente percebe que na verdade eles não tinham fé, mas eles eram supersticiosos. E não é à toa que o próprio Jesus usa o versículo 11 aqui de Jeremias, depois que ele purificou o templo lá em Mateus 21:13. Um covil de ladrões é um lugar onde os ladrões se escondem depois de cometer os seus crimes. E com isso, Jeremias ele estava querendo mostrar que os judeus eles estavam usando as cerimônias do templo para encobrir os seus pecados. Eles não estavam indo lá porque entenderam que são dependentes de Deus. Então a mensagem de Jeremias é: ou vocês se arrependem de todo o coração, ou vocês não vão escapar das consequências do pecado e do julgamento que está por vir. E mesmo depois dessa mensagem a gente percebe que eles continuam pecando e rejeitando a Deus. Oséias 6:6 ele diz, né, desejo misericórdia, não sacrifício, conhecimento de Deus e não holocausto. Cara, Deus ele não quer uma adoração de qualquer jeito. Deus não quer uma entrega de qualquer jeito. Deus não quer uma busca de qualquer jeito. Muitos estão indo só para a igreja quando o calo aperta e fazendo de Deus a sua última opção ou até mesmo mais uma opção entre outros deuses falsos. Olha o que diz Isaías 42 no versículo 8, que diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. E o próprio Jesus também disse lá em Mateus no capítulo 6, versículo 24, que diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Meus irmãos, não tem como servir a 2 deuses. Dá para servir a Deus ou ao dinheiro. Então, nós precisamos fazer a nossa escolha. De qual lado nós vamos ficar? Será que hoje nós temos buscado a Deus realmente de todo o coração? Porque nós amamos Ele de todo o coração? Ou será que, como eu falei, às vezes a gente só tem buscado a Deus quando o calo aperta? Quando a gente está precisando de alguma coisa? Quando as coisas estão fluindo
Será que a gente esquece de Deus ou a gente continua permanecendo nele? Não é uma mera frequência de culto, não é bater cartão no culto que nos garante que tudo vai dar certo, que tudo vai bem, família. Deus, Ele não nos quer somente quando a gente precisa, mas Ele quer que a gente se entregue de todo o coração, que a gente ame Ele em primeiro lugar e que a gente não busque Ele somente quando o calo aperta, somente quando as coisas estão difíceis. Deus quer que haja uma maturidade em nós, cara. E eu tô lendo um livro e ele fala de uma ilustração que eu achei muito interessante, que ele chega e fala assim, que se ele chega para uma criança e pergunta para uma criança na época de Natal e fala assim, o que você prefere? Que o seu pai esteja presente, só que na árvore de Natal, né, não tenha nenhum presente? Ou você prefere que o seu pai não esteja presente e que a árvore de Natal tenha uma pilha de presente? Se a gente chega para uma criança imatura, é lógico que ela vai falar assim, eu quero os presentes. E muitas das vezes nós estamos exatamente assim, família. A gente prefere a bênção dos presentes do que a bênção da presença. E eu vou repetir. Às vezes a gente prefere a bênção dos presentes do que a bênção da presença. Às vezes a gente prefere o que Deus pode nos dar do que por quem Ele é. Às vezes a gente tem buscado a Deus por aquilo que Ele pode nos dar e não por aquilo que Ele já fez, e não por esse Deus amoroso. Então, família, essa é a palavra que Deus tem queimado muito no meu coração, sobre a questão de buscá-lo de todo o coração, dele ser o primeiro na nossa vida, e não de estar buscando Ele porque nós esperamos algo em troca, e não porque nós buscamos Ele porque nós queremos uma vida melhor. Porque se a gente faz isso, cara, na verdade, não é a Deus que a gente ama, mas é a nós mesmos. Porque se a busca a Deus é para que a sua vida seja boa, para que você receba algo, na verdade não é a Deus que você está servindo, então é você mesmo que você está servindo. Se eu estou fazendo isso é porque eu me amo mais do que amo a Deus. Se nós estamos fazendo isso é porque na verdade nós não amamos a Deus, mas nós amamos a nós mesmos, porque o resultado final não é adorar a Deus, é o que Deus pode me dar se eu fizer isso. Amém, família? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu espero que Deus tenha ministrado ao coração de vocês também. Eu sou grato a Deus por esse tempo, a gente poder estar compartilhando essa palavra. Vamos orar, família? Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por esse tempo, por esse privilégio de refletirmos em mais uma palavra. E é sempre muito bom aprender mais de Ti, Deus. E eu te peço, Senhor, nos ajude a estar com os nossos corações voltados para o Senhor, te desejando, te amando, te buscando de todo o coração, até que a gente te ame em troca de nada, Deus. Que a gente só venha buscar a Tua presença, Pai. E que esse seja o nosso foco, esse seja o nosso desejo, a Sua presença e não os Seus presentes. Nos ajude a ter esse coração de verdadeiros adoradores, de filhos que Te amam de todo o coração, Pai. E eu te peço, ó Deus, nos dê uma semana abençoada, cubra-nos com Teu sangue, livra-nos de todo o mal, livra-nos de todos os perigos. Não deixe que nada de mal nos aconteça, Senhor. E é isso que eu te peço e eu te agradeço no Teu santo e poderoso nome. Amém. Amém, família. Agradeço